Gênesis 4, de 1 a 16. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora maldito, és, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar, irmãos. Bendito Pai, fala ao nosso coração neste texto tão expressivo para a nossa vida, especialmente em nossos dias. Que o Teu Espírito opere em nós, neste momento precioso na Tua presença, o aprendizado de que precisamos, para que, Senhor, com a Tua graça, sejamos edificados. Teu servo que está aqui é um instrumento Teu. Que o Teu Espírito opere na minha vida e nos irmãos que aqui estão, e naqueles que estão conectados conosco, estão em casa ou em outro lugar. Que o Senhor fale a cada coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre as tragédias familiares e suas implicações na sociedade. As tragédias familiares e suas implicações na sociedade. E eu quero começar falando sobre um livro que eu li parte dele, mas eu ouvi a pessoa que o escreveu aqui na igreja, dando um curso especial, anos atrás, para alguns pastores.
O doutor Ismael Rojas é um colombiano e ele escreveu um livro exatamente tratando deste assunto. O que o pecado provocou nas famílias e o que esse pecado, através das famílias, provocou na sociedade. Então ele mostra a violência que tem ocorrido na família. Depois, mostra que o lar criado para ser um formador de caráter, de bons exemplos, tem sido muitas vezes responsável por tragédias constantes na sociedade. Então, basicamente, o livro dele trabalha sobre este assunto. Depois eu vou colocar esse livro à disposição aqui de quem quiser ler. Mas, meus irmãos, este assunto não é de hoje nem de ontem. A Bíblia fala que Caim matou Abel quando havia pouca gente ainda no mundo, somente a sua família. E quando nós analisamos aquela ocorrência, ficamos impressionados, questionando as razões disso tudo. Mas antes que nós olhemos profundamente o texto que nós lemos, é preciso que nós mostremos que a Bíblia nos deixa claro um trato de violência por parte de algumas famílias, depois desse fato que nós lemos. Por exemplo, além de Caim e Abel, Abraão e Sara, com relação a Agar, aquela escrava que foi expulsa por causa do seu filho Ismael. Deus havia prometido a Abraão dar-lhe um filho, o que levaria adiante a sua posteridade, seria uma bênção. Abraão e Sara não podiam mais gerar filhos, e miraculosamente isso aconteceu, mas nós sabemos a sua história muito bem. E depois que o menino já estava grande, Sara disse, não o quero mais aqui. Manda esse menino embora, que ele morra para lá, manda pelo deserto aí, dá uma comidinha para ele e para a mãe dele e manda-o embora daqui. Ela que havia colocado na mente de Abraão a disposição de gerar um filho em uma outra pessoa, certo, dizendo que ela, por causa da sua não podia mais fazer isso. E depois tomou esta posição. Um outro fato também que chama a nossa atenção são os irmãos de José. Venderam seu irmão para o Egito como escravo, mas antes eles tentaram até matá-lo. Porém, entenderam que isso seria o cúmulo da maldade, entenderam que deviam vender o seu irmão, e assim o fizeram. E mais adiante, conforme vemos no livro de Gênesis, Deus transforma isso numa bênção tremendamente grande. Mas não fica somente aí. A Bíblia mostra a tragédia na família do rei Davi. O cúmulo, por exemplo, foi quando Amnon, seu filho, cometeu incesto contra a sua meia-irmã. Que coisa triste, mas aconteceu. Tragédia mesmo isso aí. Mas ainda, creio que é um texto não muito conhecido, mas lá em Juízes 19, o ultraje sofrido pela concubina do levita. Ali foi triste. Quando nós lemos Juízes 19, vemos isso. E no caso de Ló, a Bíblia diz que Ló chegou a oferecer suas filhas para salvar a vida de seus hóspedes. Está lá em Gênesis 19, de 4 a 11. Fatos como
esses que nós citamos, não é? Exceto a casa de Ló, pois eram anjos que ele estava hospedando, como ficaram as pessoas que passaram por aqueles problemas? Todos nós, ao analisarmos aqueles fatos, podemos imaginar como aquela gente ficou, como ficou a situação, como essas histórias vão lá dentro do nosso coração e que disposição temos de analisá-las todas e que opiniões temos sobre esses assuntos. São tragédias, na verdade. Agora, meus amados irmãos, como tudo isso aconteceu? Diz o texto que havia somente 4 pessoas no mundo, pelo menos é o que está ali registrado. Adão, Eva, Caim e Abel. Somente eles. Certo? Agora, a lição inicial que nós temos aqui é que tudo começou com Adão e Eva, com a sua queda. A Bíblia deixa claro que quando eles pecaram, Deus disse, maldita é a terra por tua causa, Gênesis 3,17. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. Aquela maldição vem causando transtorno ao mundo inteiro durante todo o tempo. Quando alguém perguntar qual a razão do mundo estar como está, qual a razão de tanto sofrimento, de tantas tragédias, de tantas desgraças, então a gente pode dizer, Gênesis 3,17. Maldita é a terra por tua causa. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele mostra muito bem Romanos 5, 12 a 19, e a gente pode até mais adiante, naquele capítulo 5, e Paulo começa dizendo, assim como pelo pecado veio a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A maldição impetrada por Deus, por causa do pecado de Adão, atingiu todos os homens e o homem todo. Essa maldição foi terrível mesmo. E aí as tragédias se sucedem a partir dali. Para os homens todos, para as pessoas que nascem neste mundo. Agora, o que nós podemos ver pelo texto que nós lemos, meus irmãos, é que o primeiro pecado foi também o mais terrível para todos, pois trouxe consequência de morte para todos. Se Adão não tivesse pecado, a raça humana seria outra. E eu não quero comentar muito sobre este assunto, mas apenas dizer que o primeiro pecado não pegou Deus de surpresa. Deus não é tomado de surpresa. Deus não reage, como disse aí um pregador conhecido no Brasil. Deus age, porque nada pega Deus, toma Deus de surpresa. Ele está adiante dos acontecimentos. Deus sabia que tudo isso iria acontecer, mas é interessante que só acontece porque Deus, no seu decreto, colocou isso aí como possível. Por isso acontece. Nós crentes precisamos entender isso, para podermos situar-nos em questões como esta, por exemplo. Agora, o que quer dizer esse pecado cometido por Adão, que chegou ao ponto de Deus imprimir sobre a terra a maldição? Quais as consequências disto? A palavra morte implica a corrupção do ser humano. O homem ficou impossibilitado de realizar qualquer coisa
boa. Tecnicamente, isto é chamado de depravação total, que atinge o ser humano em dois aspectos: a culpa e a corrupção. Culpa, sim, porque todos os homens que nascem aqui no mundo são culpados. Não há alguém que nasceu aqui e não tenha a culpa do pecado, não tenha essa herança do pecado. Apenas um, Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo. Somente ele. E imediatamente sendo gerado, ele foi então lacrado, como nós conhecemos aqui, para que o pecado não o atingisse. Mas todos aqueles que fazem parte da raça humana, passados, presentes e futuros, todos eles nascem pecadores. As criancinhas pequenininhas, como temos aqui, são pecadoras. Todas não têm a consciência do pecado, mas entrou para a raça humana, herda o pecado de Adão. Este é o problema que o mundo sofre hoje. Jeremias 17, 9 diz exatamente assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração e corrupto, desesperadamente. Quer dizer, traiçoeiro, astuto, astucioso, enfermo, incurável. E aí diz o profeta: quem o conhecerá? Por que isso? Por causa do pecado de Adão. Todos nós que somos servos de Deus, crentes em Jesus, temos que entender isso. Não é por acaso que essas coisas acontecem no mundo. Assim como por um só homem entrou o pecado, veio o pecado ao mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então essas duas coisas vieram através do pecado de Adão: culpa e corrupção. Culpa pelos que nascem e corrupção do seu interior, levando o ser humano a fazer essas coisas que não prestam. Qual a razão de Caim ficar chateado com o seu irmão? O texto diz: cada um levou parte do que produziu. Cada um deu. Mas o detalhe da Bíblia deixa crer perfeitamente. O texto bíblico nos mostra claramente que Deus aceitou o sacrifício do irmão de Caim, chamado Abel. Por quê? Porque ele trouxe aquilo que agradou a Deus. Em Mateus 7, 15 a 20, principalmente o versículo 20, Cristo diz que pelos frutos nós podemos conhecer essa gente. Lá em Efésios 4, 17 a 19, o apóstolo chama a nossa atenção dizendo: não andeis como andam os gentios. Por que isso? Porque, meus irmãos, a libertação disso, da culpa do pecado, libertação da escravidão do pecado, somente Jesus Cristo é que pode trazer. Jesus morreu na cruz exatamente para isto, para que as consequências do pecado, de maneira direta, não dominassem a nossa vida. Nós temos em nossa mente uma natureza pecaminosa e essa não nos domina, mas nos influencia. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Porque o que é bom que eu devo fazer, não faço, e aquilo que não é bom, o que não devo fazer, sempre faço. Se assim é, por que é que isso acontece? Então diz ele, por causa da carne. Carne ali em capítulo 7 da carta aos Romanos, quer dizer, a nossa natureza pecaminosa. Exatamente isso. Então, quando nós vemos os noticiários, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, trazendo essas coisas para nós tomarmos conhecimento, nós podemos entender muito bem a natureza pecaminosa, humana, dominando os corações dos que não são crentes, provoca isso. Exatamente. Como é que eu posso entender que uma simples rejeição de algo que foi feito, Deus disse, não, eu prefiro dele, porque ele está de acordo com o que eu quero, com o que eu estabeleci, com a minha vontade, e o seu não. E aí a pessoa fica irada e vai tirar a vida ao seu irmão. Temos que entender que por trás disso há um domínio do pecado, a sua natureza pecaminosa, dominando, levando-o a fazer aquilo que não deve fazer. Esta é a explicação que nós temos para esse mundo caído, para as coisas, as tragédias que vemos todos os dias. Por isso, essas tragédias familiares trazem implicações na sociedade. Aquilo que nós citamos antes, aqueles fatos que nós citamos, tudo isso são implicações na sociedade inteira, especialmente Juízes 19. E quantos outros mais? Então, meus amados irmãos, a primeira lição que nós temos aqui é que tudo começou com Adão, com a queda de Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas há uma segunda lição aqui. A herança do pecado fez Caim praticar o primeiro homicídio. O pecado herdado de Adão possibilitou a seu filho mais velho a prática do primeiro homicídio. O que quer dizer a palavra Caim? A palavra Caim quer dizer Caná. E, aliás, na língua hebraica é a palavra Caná e significa obtive, adquiri. É possível que, inicialmente, Eva teria pensado que esse Caim dominaria a serpente, de acordo com o que ela ouviu de Deus em Gênesis 3,15. O Senhor disse que da semente da mulher iria nascer um que esmagaria a cabeça de Satanás e esse lhe feriria o calcanhar. Então Eva pensou, será esse? Será esse filho meu que vai fazer isso? A Bíblia diz que ele era lavrador. Mas Eva teve um outro filho, chamado Abel, que quer dizer fôlego, vapor. E esse filho foi pastor de ovelhas. E diz o texto que, passado algum tempo, cada um levou a sua oferta. E Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim. Por que isso? Versículos 3 a 5. O texto diz exatamente assim. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja que diz do fruto da terra. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Vejam aí a diferença de natureza das duas ofertas. Uma diz do fruto da terra. A outra diz que ele trouxe
das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor do que Abel levou. Agora, irmãos, o que me chama a atenção aqui é porque esses dois irmãos, aliás, o caráter desses dois irmãos foi descoberto exatamente no momento da adoração. Foi na adoração, naquele momento precioso da adoração, que o caráter daqueles irmãos foi descoberto. Por que isto? A Bíblia ensina, nos dá um exemplo muito bom disso, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, inicialmente. Olha o que diz Hebreus 11, 4. O capítulo 11 fala muito sobre a questão da fé. É um texto que fala sobre os heróis da fé. E olha como é que o texto fala isso aí para nós hoje. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então, a própria Bíblia diz que o que Abel ofereceu foi mais excelente, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Vejamos a interpretação que a própria Bíblia dá. Uma explicação clara para nós entendermos por que Caim não foi recebido, não foi aceito e Abel foi. Veja o que o texto diz, mais uma vez, ofereceu Abel pela fé a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Vejam só, à luz dos nossos olhos hoje, à luz da interpretação que nós possamos dar àquele fato do início do mundo, todos nós diríamos bem, mas cada um deu do que tinha, não? Caim deu do que ele tinha. Abel deu do que ele tinha. Mas o texto bíblico, interpretando para nós, já que é um texto inspirado, infalível, suficiente, diz que foi mais excelente do que Caim e obteve testemunho de justo, a aprovação de Deus. Meus irmãos, isso nos chama a atenção para outra coisa. É que a nossa vida como crentes nos ensina claramente que o nosso procedimento como servos de Deus, como justos em Cristo, realmente nos denuncia. E como aconteceu a Caim e Abel, a nossa adoração fala profundamente sobre nós. Eu fico impressionado quando leio este texto e digo como na adoração eles foram descobertos, porque pela adoração nós falamos muito. O nosso procedimento em ser para Deus, em oferecer-nos a Deus, fala muito quem nós somos. E cada um dá o que tem. Agora, será que Deus aceita tudo? Tudo será que Ele aceita? Certamente não. Não adianta querermos oferecer a Deus aquilo que Ele não quer. Trabalhando isto aqui com o princípio que rege o culto, nós podemos entender que o culto não pode ser de qualquer jeito. Nós não podemos oferecer a Deus qualquer coisa. Existem normas bíblicas, princípios bíblicos que regem nosso procedimento no culto. Abel obteve testemunho
de ser justo. E por que não Caim? A resposta é dada pelo apóstolo João, 1 João 3,12. E sabe o que o apóstolo João diz? Que Caim era do maligno e suas obras eram más. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Então, João vai lá dentro da razão de forma absoluta e diz, porque suas obras eram mais e as do seu irmão justas. Aí nós olhamos que o problema foi antes da própria oferta. O problema estava no coração de cada um. Irou-se Caim contra o seu irmão. O segredo está aí. Então nós podemos concluir muito bem que as tragédias familiares e suas implicações na sociedade partem, antes de tudo, pelo coração dos que procedem mal. O segredo está no coração. Cristo diz que do coração procedem as saídas da vida. Está aí. Quando nós ficarmos questionando, mas por que Caim? Por que Abel? Por que um? Por que outro? A Bíblia explica. Caim era do maligno, as suas obras eram más. Meus irmãos, Deus conhece os nossos corações, sabe as motivações da nossa vida. Deus não é tomado de surpresa. Ele vê no tempo certo e vê antes de nós. Por isso o salmista no Salmo 139 diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me deito e quando me levanto. A palavra não chegou ainda à minha boca, o Senhor já sabe tudo. Para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei do teu espírito, da tua face? Se subo aos céus, tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, tu estás também. Onisciência, onipresença e eu diria onipotência de Deus. O segredo está no coração. As tragédias familiares produzem implicações na sociedade, porque os corações dos homens estão longe de Deus. Falta temor a Deus. Falta coração compungido e contrito na presença do Senhor. Esta é a explicação, estas são as razões dessas tragédias acontecerem. Falta Jesus no coração. Mas há uma outra lição aqui. Versículo 8. Disse Caim a Abel, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Por este texto, nós podemos entender que o ato do homicídio foi uma consumação premeditada. É o que eu falei há pouco. O ato pecaminoso foi uma consumação premeditada. É o que eu disse sobre aquilo que significa o pecado na vida humana. Culpa e corrupção. Todos os homens nascem pecadores. Porém, sobre muitos, a natureza pecaminosa domina. Sobre muitos outros, não. Quais são aqueles em que a natureza pecaminosa não domina? Aqueles que foram lavados
pelo sangue de Jesus. Somente esses podem dizer que não são dominados pela natureza pecaminosa. Somente esses. Quando lemos o versículo 10, nós podemos ver a tremenda culpabilidade do criminoso. Vejam só, e disse Deus: que fizeste? Deus queria ouvir a resposta dele. É claro que o Senhor já sabia tudo, mas queria que ele se autodeclarasse culpado. A voz do sangue do teu irmão clama contra mim. A voz do sangue do teu irmão clama contra mim. Nós podemos ver aí exatamente a culpabilidade do criminoso. Deus falou com ele e sabia que ele era culpado. Não é uma questão de vamos julgar, vamos aí aos tribunais, como hoje se vê. Não, não, não. Deus disse: foi você. A voz do teu irmão clama da terra a mim. O sangue que tu derramaste. Então Caim não tinha outra saída, era se declarar culpado mesmo. Mas os versículos 13 e 14 também nos falam muito. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Versículo 14: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Estas palavras nós entendemos assim: o protesto de Caim não era de arrependimento, mas era por causa da maldição. Versículos 10 a 12, nós entendemos isso. Por exemplo, versículo 11 diz: maldito, agora és, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber o sangue do teu irmão. As palavras de Caim, versículos 13 e 14, são exatamente por causa da maldição dos versículos 10 a 12 que ele recebeu de Deus. Não foi arrependimento. Foi pelo fato de saber que estava condenado a partir dali, pelo que havia feito, que as consequências viriam sobre a sua vida, pelo que ele havia feito. E a resposta de Deus foi no versículo 15, quando ele diz: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal, que ninguém sabe o que é, fala-se muito aí, não é? Para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Esse sinal de Caim foi contra a vingança. Por quê? Porque a Deus cabe o juízo. O sinal foi contra a vingança, mas por sua justiça retributiva, no tempo certo, Deus julgará a todos. Essa lição para nós, do Salmo 98, 9, quando diz que Deus julgará o mundo com justiça, segundo a sua equidade. Essa mensagem é uma mensagem que nos atinge nesses momentos em que nós, muitas vezes, proclamamos que nós não ficamos bem, às vezes ficamos instáveis emocionalmente, diante de fatos que surgem aos nossos olhos, muitas vezes. O noticiário está cheio aí. E quantas vezes nós queremos também imprimir justiça, e até em nossa mente nós o fazemos. Porém, meus irmãos, aqui nós aprendemos que, apesar desse homicídio ter sido premeditado, o ato do homicídio foi uma consumação premeditada, conforme o versículo 8. Apesar disso,
o Senhor Deus diz: a justiça pertence a mim. De uma coisa sabemos: Deus vai julgar? Vai. Os que isso praticam vão pagar caro? Vão. Quando? No tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Este é um lado que muitas vezes nos comove, porque o nosso imediatismo imprime certas atitudes até em nossa mente. E há um programa de TV aí, onde a gente vê isso muito bem. Aliás, vários, mas em um deles isso é muito, muito claro. Quem é que julga esses fatos? É Deus. Bem que o Senhor poderia ter destruído Caim imediatamente, mas ele não o fez. No tempo certo julgará o mundo. E diz o versículo 17, retirou-se Caim. Caim criou uma civilização independente de Deus, autossuficiente. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Meus irmãos, nós vamos ler um texto, 1 João 2,15, para entendermos melhor isso. Vejam só o que diz o apóstolo João, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa civilização independente, herdada de Caim, é justamente aquilo que hoje nós chamamos de mundo. Mundo é o nome que a gente tem para dar a todo esse sistema existente contra Deus. Chama-se mundo. Por isso a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, irmãos, eu quero concluir dizendo que a linhagem de Caim culminou com o dilúvio. Mas Noé foi guardado. Noé e sua família. Deus o guardou. E eles formaram uma nova civilização. Onde está a provisão de Deus para esse estado de pecaminosidade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero concluir com um texto muito conhecido e rico de significados para nós, que é o de Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 12, depois 15 a 21. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia ou acompanhar como está sendo projetado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas, versículo 15, diz assim: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, no caso Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça, prestem bem atenção a isto, a graça é favor imerecido, transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, no caso Adão,
Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha aqui uma coisa, muitos, não diz todos, porque nem todos vão crer. E aí entra a doutrina da eleição, que nós não vamos falar aqui, mas Deus veio antes. Deus decretou antes. E versículo 19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Agora o versículo 20 diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas por onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21, a fim de que, e aí é o propósito final, né? O a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Concluindo, qual a saída para a desgraça que envolve a catástrofe que envolve a raça humana? Jesus Cristo, unicamente. Unicamente. Nenhuma outra razão, nenhum outro caminho existe para a solução, para se evitar as tragédias familiares e suas implicações na sociedade. Jesus Cristo unicamente. Levemos essa mensagem pela fé a quantos possamos levar. E, de repente, sem sabermos, estaremos contribuindo para esse tipo de tragédia não acontecer mais. Somente Jesus muda o coração do jovem, do adolescente, do homem adulto, do velho, todos que são pecadores. Só há uma maneira de se resolver o problema: Jesus Cristo. Por isso ele mesmo disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça no testemunho dEle, para quantos não. Assim estaremos contribuindo para que sejam evitadas essas tragédias familiares e suas implicações na sociedade. Deus nos abençoe. Vamos